Uma coisa que nos chamou muita atenção, e até agora, apesar de ontem e hoje a gente ter ouvido muito e muitas perguntas, até agora eu não consegui entender aquela carta que foi encaminhada a várias autoridades no dia 12 de setembro da Pfizer, que o senhor da Pfizer procurou um dono de uma rede TV 2 meses depois para dizer que não tinha tido nenhuma resposta. Aí o senhor Fábio Van Garten que foi contactado e ele que fez os primeiros contatos com a Pfizer nesse sentido. O senhor recebeu essa carta dia 12 de setembro? A carta chegou no Ministério. A carta chegou no Ministério. Sim, a carta chegou no Ministério. E por que ninguém deu uma resposta, ministro, para a Pfizer? Senador, nós estávamos em negociação com a Pfizer desde abril, o tempo todo. Isso não começou com a carta. Não, veja bem. Todos os protocolos e discussões desde abril. Então, por que, só um minutinho, se estava em negociação com o Ministério, que era o correto, e não precisaria nem ser necessariamente com Vossa Senhoria, lógico que não precisaria. A gente sempre delega para alguém tratar desses assuntos e, no final, quem bate o martelo é o ministro ou alguma autoridade superior ao ministro. Mas por que o Fábio Van Garten se reuniu com dirigentes da Pfizer, com autorização do CEO lá nos Estados Unidos da Pfizer, para tratar sobre esse assunto no Palácio do Planalto? Por quê? Senador, as ações do Fábio, ele já colocou ali, eu não sei lhe dizer por quê. Não, ele diz que Vossa Senhoria não responderam a Pfizer. Eu queria dizer, eu tenho uma análise sobre isso. Pois não, eu queria ouvi-lo, até porque jogam muito a culpa em cima de Vossa Excelência. Veja bem. Eu acredito que a estratégia de venda da Pfizer, a forma agressiva da publicidade, aquilo ali é uma estratégia de empresa. Então, ela veio muito forte para vender no Brasil, no mundo, na América Latina, o que é normal. Não. A oferta das vacinas no mundo é infinitamente inferior à procura. Não, nós é que estávamos precisando, não era a Pfizer que estava precisando. Mas a Pfizer veio com uma posição bastante, ela se prontificou a vender para todos os países da América Latina. Sim, não, mas nós tínhamos preferência, porque nós fizemos a terceira fase da Pfizer aqui. Sim. A terceira fase de experimento da Pfizer foi feita no Brasil. Então, eles procuraram a gente porque nós tínhamos prioridade. Só que o que não dá para entender, e aí eu não estou fazendo nenhuma acusação, de longe de mim, mas eu quero saber o que o Fábio Van Garten, se o Ministério da Saúde já estava negociando, o que o Fábio Van Garten tem que levar 2 dirigentes, eu acho que alguém da sua equipe deve conhecer essas 2 senhoras, né, que deve ter reunido antes. Sim. Porque a reunião que o Carlos Murilo falou, ele disse que só aconteceu muito tempo depois da carta ser sido entregue para várias autoridades. Eu não preciso citar as autoridades, que Vossa Excelência já sabe. Isso é um ponto. E naquela época, a vacina foi aquelas 70 milhões de doses, ou 100 milhões de doses que foi... 70? Sim, foi comprada a $10. Correto? A vacina foi comprada a $10. Agora, as outras 100 milhões de doses a $12. Sim. É isso? Essas últimas eu não sei. Pois é, não, o que o Carlos Murilo disse aqui, que essas últimas 100 milhões de doses seria $12. Então, foram oferecidas a 10, foi comprada a 10, 100 milhões de doses, e as outras 100 milhões de doses a $12. Esse contrato eu não... Pois é, não, quem foi colocado aqui, se eu não estiver equivocado, até posso estar equivocado, mas o que eu ouvi dele... O novo contrato. Quer dizer, $2, 100 milhões dá $200 milhões. Multiplicado por dólar mais de R$5, dá R$1 bilhão a mais, coisa que nós poderíamos ter economizado se a gente tivesse começado a negociar lá atrás. E se falou muito em economia, em gestão e uma série de coisas. Não acusando ninguém, mas é estranho que o ministro, que Vossa Excelência disse aqui, que tinha toda a autonomia para tratar desse assunto, não precisava consultar ninguém. Alguém do primeiro escalão, do 4º andar do Palácio do Planalto, também estava negociando essas vacinas. É essa questão que eu estou lhe colocando. Ministro, Vossa Excelência disse que não sabe. Eu não sei mesmo. Eu só encontrei o Fábio Van Garten uma vez. Não, pois é. E ele nunca tratou desse assunto com o senhor? Nunca. Eu só ouvi uma vez. Pois é, porque ele disse que pegou um telefone
desceu correndo, entregou para o ministro Paulo Guedes, para ele falar com o pessoal da Pfizer. Aí o presidente falou para ele, olha, vamos comprar, mas já está autorizado, não sei o quê. Mas então existia. O que eu me vejo aqui é o seguinte, que o Vossa Excelência tratava de um assunto, mas tinha outras pessoas tratando sobre o mesmo assunto. É o que está... É o que o Fábio falou, né? Sim, não, é o que o Fábio... Não, o Carlos Murilo falou. Não, o senhor da Pfizer também... Eu ouvi isso. Por isso o ministro não tratasse do assunto. Não, ele... Pois é. Porque tinha outros... Estava sendo tratado no nível técnico o tempo todo. E a gente tem todas as comprovações e... Bom, a última pergunta... Agora, sim, eu acredito realmente que tenha havido contato do Fábio com o Carlos Murilo. Isso está muito óbvio também. Eu só não sei lhe falar qual é a motivação exata disso. Porque se nós estávamos tratando no Ministério, o certo era ele ter dado uma telefonada para o senhor... Ligar para mim e dizer, olha, eu estou aqui com o pessoal da Pfizer, está reclamando que não consegue falar contigo. Nunca ouvi. Não, pois é. É uma coisa normal. Até porque, como eu já fui gestor, e se tinha uma crise numa secretaria, eu falava com o secretário 50 vezes por dia. Né? Tinha uma rebelião, aí eu falava com o secretário de Justiça, como é que estão as coisas? Ah, tem refém. Daqui a pouco ligava de novo. Aí eu, vai para lá. Eu ficava o tempo, porque era uma crise. E do que é o meu entendimento, a Covid é uma crise. Então, o senhor falar muito pouco com o presidente numa baita crise que o país estava, com morte todo dia, uma guerra que nós estamos enfrentando, não é possível que eu veja uma outra pessoa tá tratando de um assunto tão certo. Porque agora o senador Fernando Bezerra falou uma coisa, e o próprio senador Luiz Carlos Reis, ele dá números. Isso representa 12% da população brasileira. Se nós tivéssemos vacina e tivéssemos vacinado acima de 30%, hoje a gente já estava se abraçando e sem máscara no Brasil. A semana passada aconteceu isso nos Estados Unidos. O Brasil não é um país paupérrimo. A economia que o senador Fernando Bezerra fala é dos commodities que nós temos, que nós estamos exportando muito. Por quê? Porque comida se vende, em crise ou não crise, as pessoas precisam comer.